Olá, tudo bem? Vamos aí para umas dicas para a prova da Unifenas. Vamos tentar descobrir o que realmente vai aparecer, o que pode surgir naquela prova. Ela é cheia de surpresas, mas algumas dicas podem ajudar. Uma coisa que vem aparecendo com uma frequência grande na prova da Unifenas, principalmente, é com relação à parte sexual e comportamento sexual, principalmente em vegetais. E um assunto da parte sexual que muito surge na prova é o que nós chamamos de dicogamia. O que seria a palavra dicogamia? A palavra gamia, ela vem do encontro gamético, e dico significa dois, ou seja, sexo masculino e sexo feminino. Então nós temos o encontro gamético de dois indivíduos, masculino e feminino. Mas você fala, mas não é lógico isso? Sim, só que no processo de dicogamia, nós estamos trabalhando a ideia dos indivíduos que são monóicos. O que é isso mesmo? Monóicos são indivíduos hermafroditas. Eles apresentam os dois sexos ou a capacidade de produção dos dois gametas no mesmo indivíduo. Então vamos com calma. Dicogamia é o que, na verdade? É quando você fala em maturação sexual. Então, um indivíduo que ele é hermafrodita, ou seja, ele apresenta os dois sexos ativos dentro do mesmo espécime, dentro do mesmo indivíduo, ele apresenta uma dicogamia, que nós falamos em maturação sexual, e geralmente você usa a palavra diferencial. Como assim? A maturação sexual no hermafroditismo precisa e é favorável ele ter e acontecer em épocas diferentes. Por quê? Aquela famosa regra. Teoricamente, se eu sou monóico, eu posso me autofecundar. Diz a regra que a autofecundação não é favorável. Ou seja, por que não é favorável? Porque se realmente eu me fecundo a mim mesmo, palavra bonitinha, você estaria diminuindo a possibilidade de variação gênica. Então é favorável o quê? Eu produza os dois gametas, mas eu produzo em épocas diferentes, dicogamia, que isso me permite o quê? Que eventualmente possa haver cruzamento entre os meus gametas. Então aumentaria a minha diversidade. Então, só para lembrar isso aqui, você tem um esboço de uma planta, que na verdade é a parte da flor. Você deve lembrar que na flor, se ela é hermafrodita, ela apresenta o quê? Os dois sexos. Então você tem, na verdade, aqui, o que nós lembramos que é o estame, que é a parte masculina, e você deve lembrar que ele produz o grão de pólen. Quando ele produz o grão de pólen, não esqueça que o grão de pólen é o adulto haploide que vai produzir o gameta masculino. Então, o grão de pólen é o gametófito, o adulto masculino, que vai produzir o gameta masculino. Então, o estame permite a produção de grão de pólen, permitindo a produção de gameta masculino. Esse gameta, ele vai ser levado até a estrutura feminina. E a estrutura feminina, ela é chamada de carpelo. No carpelo, existe a produção lá dentro do gameta feminino. Essa possibilidade de produzir os dois gametas favorecem a autofecundação. Para tentar evitar a autofecundação e favorecer a variação gênica, a maturação sexual dos dois indivíduos sexuais acontece em épocas diferentes. Então, geralmente, você verifica na dicogamia algumas informações básicas. Ou a época em que eles maturam é diferente, tem um intervalo de diferença temporal entre eles, então diminui muito a autofecundação, e geralmente a forma que eles se apresentam na flor, elas apresentam em estruturas diferentes, elas são opostas em relação à posição. Isso desfavorece a autofecundação. Então, o que é a dicogamia? É indivíduos monóicos que precisam ter a maturação sexual de forma diferente, geralmente temporal, para diminuir o processo de autofecundação. E com isso tentar ganhar o quê? Maior número de diversidades. Tá claro? Agora, só para lembrar uma coisa curiosa. Isso acontece tanto em animais como em vegetais.
Nos vegetais é mais visível do que nos animais, mas os animais também apresentam essa capacidade, não todos. Peixes, basicamente, e gastrópodas são os que mais realizam esse processo. Eles são capazes de produzir gametas de sexos diferentes, mas eles preferem fazer em épocas diferentes, de forma diferente, para que diminua a autofecundação. E só por curiosidade, duas palavrinhas que apresentam e aparecem por aí são as duas, protogínia e protandria. Uma palavra super fácil de falar. Protogínia e protandria. O que é isso? Na dicogamia, se a parte feminina, se a porção feminina, se a porção se a porção feminina, agora deu certo, a feminina for a que sofrer maturação inicial antes da masculina, é protogínia. Então a fêmea matura antes da masculina. Se for o contrário, o masculino sofre maturação antes da feminina, nós chamamos de protandria. Tá claro? Vamos esperar que apareça isso na prova de novo e aí você vai lá e consegue se dar bem nessa prova. Ok? Muito obrigado e boa prova para todos vocês.